Bom, meu amigo Giancarlo Espanhol reclamou que o Lene, do vídeo 10, não tinha saído bem na fita, ele não tinha ficado bem no filme, e que eu precisava fazer né, um, um vídeo sobre o Lene para pagar uma impressão, porque ficou a impressão que eu sou anti-leninista. Falei, você tem razão, eu vou fazer esse vídeo, né? E então estou fazendo esse vídeo. O que eu vou fazer é até fácil, porque eu peguei uma exposição que fiz na Unicamp, para os alunos da Unicamp, em 2015. E foi uma exposição muito interessante, porque eu avisei do que eu ia falar. Porque eu sei como é que os partidos funcionam. Eu falei para a menina que me convidou, você pode ter problema com o teu partido. Falou, não, o senhor pode vir. Sim. Falei, então tá bom. Aí fui lá, fiz a exposição, perplexidade total, silêncio total. Na mesa tinha umas dois colegas, um tinha acabado de fazer uma tese livre-docência sobre a reforma agrária, e a outra mexia com esses movimentos sociais, tal, trabalhava com isso. Né? E, quando eu acabei de fazer a exposição, silêncio total. Quando eu comecei, o colega de mesa falou, nossa senhora, né? A uma certa altura da exposição. Né? Acabou a exposição, ninguém perguntou nada para mim. Não teve uma só pergunta. Todas as perguntas foram dirigidas ao colega defensor da reforma agrária. Né? E aí eu falei, olha, a vitória ideológica dessa esquerda burguesa é indiscutível. Né? É indiscutível a vitória ideológica dessa seita burguesa que delira ser marxista. E alguns até deliram ser marxistas-leninistas. Mas tudo bem. Então, já tinha isso pronto. O que eu vou fazer é reproduzir, né, os slides que eu apresentei naquela época. Então, deixa eu começar aqui. E, 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 aí eu tenho que ir aqui. Aqui. Muito bem. Aí eu tenho que vir aqui. Aqui o meu ídolo, figura tão importante na minha formação teórica e política. E tem um epígrafe que ele copiou do Kautsky, que eu acho que vale para ele. O epígrafe diz assim, um monte de gente louva o Lênin. Há muitos que o leram? Não. Louvam uma caricatura do Lênin. Seria melhor se eu louvasse menos, mas o lessem mais. Que tem referência de onde que tirou. A exposição é uma síntese da parte teórica da minha tese de doutorado, em 1992, que chama um estudo sobre Lênin e as defesas da reforma agrária no Brasil. Ela está disponível no Teses USP, para quem quiser. Olha lá. Na realidade, o que é essa tese? É uma abordagem à reforma agrária sobre a perspectiva da relação cidade-campo no desenvolvimento do capitalismo. Não é a reforma agrária em si, mas ela no contexto da relação cidade-campo no desenvolvimento do capitalismo. Então, reforma agrária, segundo seus defensores, é uma panaceia. Serve para tudo. Unha encravada, falta de mulher, infelicidade, o que você quiser. Mas nós vamos tratar de 3 pontos. Ela como instrumento para prender o homem no campo, para gerar emprego. Outro, como barateando os produtos agrícolas para a cidade, né? E gerando renda e demanda para a indústria.
que diz o Lenin sobre o desenvolvimento do capitalismo no campo? O capitalismo promove uma enorme transformação produtiva do campo. O capitalismo promove uma enorme transformação produtiva do campo. Qual é o motor da transformação, dessa enorme transformação produtiva? E a concorrência entre os capitais, que é o motor da transformação, e a concorrência entre os capitais. Por quê? Porque a concorrência leva à especialização. Então, olha a associação entre transformação produtiva e especialização. Bom, o que faz a especialização? Por que ela ocorre? Porque é fruto do triunfo da grande produção. O que faz a especialização, né? E a grande produção? Aumenta a oferta rural, aumenta a demanda por bens de produção, reduz o emprego no campo e aumenta os empregos na cidade. E, do outro lado, com o crescimento das cidades, você tem uma alteração na composição da demanda pela produção agrícola e, portanto, uma alteração na composição da produção rural, né? Gerando esse aumento da produção rural, gerando um aumento da demanda por bens de produção. Bom, por que a concorrência impõe especialização? Por causa da superioridade da grande produção. Superioridade técnica, financeira e comercial. A superioridade da grande produção ocorre porque ela é mais racional do ponto de vista técnico. Tem maior possibilidade do uso de máquinas. Tem maior aproveitamento dos instrumentos de trabalho. Tem maior capacidade para contratar administradores cientificamente preparados. E tem maior acesso ao crédito e maiores oportunidades comerciais. O triunfo da grande produção impacta a composição orgânica do capital. Na cidade, na indústria, o capital constante e o capital variável crescem, mas o capital constante cresce mais do que o capital variável. No campo, o capital constante cresce, mas o capital variável diminui. Por que o capital constante cresce e o capital variável diminui? Porque a grande produção aumenta o uso de máquinas e insumos modernos, aumenta a produtividade do trabalho aplicado à terra, e, portanto, requer menor quantidade de trabalho para explorar a mesma superfície de terra. Então, o que acontece na relação entre a população rural e a população urbana? O capitalismo se desenvolve com o crescimento da população urbana às expensas da população rural. É um equívoco imaginar que o desenvolvimento do capitalismo no campo vai conter o êxito rural. Ao contrário, ele vai acentuar o êxito rural, né? E a questão das máquinas e o excedente populacional, diz o Lenin. Se no campo o capital constante sobre o capital variável cresce, a composição orgânica do capital cresce, cresce com o capital constante crescendo e capital variável diminuindo, a introdução de máquinas no campo cria um contingente populacional que não consegue encontrar ocupação no próprio campo. Qual é o destino desse excedente populacional? Depende da existência ou não de terras ocupadas. Existindo terras não ocupadas, o excedente populacional pode ser transferido para elas. Mas a sua utilização capitalista depende de um crescimento maior ainda da população das cidades. O que fez a ditadura? Foi muito interessante. Você tinha naquela época um excedente populacional no sul, né? O que ela fez? Ela abriu o centro-oeste e transferiu todo o excedente populacional para o centro-oeste. É por isso que você vai para o centro-oeste, está cheio de gaúcho, cheio de louro de olho azul, falando gaúcho, né? O churrasco é a coisa mais comum lá, virou quase que uma comida típica. Né? Na realidade, é interessante, porque a ditadura parece que leu Lenin. Ironicamente, ela fez exatamente aquilo que o Lenin está falando. Olha, você tem acidente populacional, o que isso acontece? Isso vai para a terra não ocupada. Você tem uma migração. E foi o que a ditadura fez, propiciou a ocupação, né, de terras virgens. Não existindo terras não ocupadas, o excedente populacional é transferido para as cidades ou para outros países, através das migrações internas ou migrações externas. E, com isso, o que acontece? Você cria um exército industrial de reserva de mão de obra. Não existindo terras não ocupadas,
esse excedente populacional transferido para as cidades cria um exército industrial de reserva de mão de obra na cidade. Aí o Lenin fala, mas isso tem um caráter progressista. Por quê? Em primeiro lugar, porque aumenta enormemente a capacidade produtiva. Substitui o trabalho manual, o esforço físico, pelo esforço mecânico. Destrói as relações atrasadas até então vigentes no campo. Acumula nas cidades as forças históricas da sociedade. Olha, comemorando, você tira do campo. Quem é o homem do campo? É um idiota, temente a Deus, subordinado ao padre, isolado, né? O homem do campo, o que é? É o velho. Na cidade, é que é o novo. Então, o que acontece? Você acumula a migração, né? O êxodo rural, acumula nas cidades as forças históricas da sociedade. Então, diz o Lenin, não se deve temer a introdução de máquinas no campo, a criação de uma superpopulação latente. O que você deve temer é a falta de consciência e, consequentemente, a falta de capacidade dos trabalhadores para defenderem seus interesses. O que você deve temer é a falta do partido político do proletariado. Então, não tem que conter no campo, fazer reforma agrária para conter, impedir o rural. Isso é uma coisa burguesa. O Lenin está falando, isso é extremamente progressista. Então, o que você tem que fazer é organizar um partido político na cidade que mobilize essa massa, conscientize e aponte para a revolução. O desenvolvimento do capitalismo, disse o Lenin, não deve ser freado e sim acelerado para se obter uma transformação mais rápida para o socialismo. Qual é o compromisso do Lenin? É com a revolução. Ele está de olho, não está de olho no cara que está passando fome no campo. Ele está de olho na revolução. Ele é focado na revolução. Ele sabe o que ele quer, né? Então, caráter progressista das máquinas no campo, a exploração na etapa da grande indústria maquinizada está completamente desenvolvida. Facilita ao trabalhador perceber que o que o oprime é a classe burguesa. Acumula nas cidades uma classe livre de amarras, com maior capacidade de entendimento e com maior capacidade para transformar o descontentamento surdo em protesto consciente. Qual é a missão histórica do capitalismo? Preparar as bases políticas para o socialismo, acumulando nas cidades a força histórica da sociedade e desnudando a questão da exploração. Ou seja, ele não vê nenhum potencial no homem do campo. O campo é o passado. O potencial revolucionário, onde é que está? Está na cidade. Quando você faz o êxodo rural, com a introdução de máquinas, com o desenvolvimento do capitalismo, o que você está fazendo? Você está se aproximando da revolução proletária. Bom, vamos continuando. Desenvolvimento para o mercado da produção capitalista, mercado para a produção capitalista. O conceito de mercado, olha que coisa interessante, como isso é puro Adam Smith. O conceito de mercado é inseparável do conceito de divisão social do trabalho. O tamanho do mercado depende do grau de desenvolvimento da divisão social do trabalho. A forma básica, típica de expansão do mercado é o aprofundamento da divisão social do trabalho. Ora, se é assim, como a divisão social do trabalho depende da divisão técnica do trabalho, e a divisão técnica do trabalho tem possibilidades ilimitadas, a divisão social do trabalho, portanto, tem possibilidades ilimitadas. O mercado para a produção capitalista tem possibilidades ilimitadas. Ou seja, essa história de problema de realização da mais-valia é uma bobagem luncheburguista que o Lenin descarta completamente. Isso aí é uma bobagem. O mercado não vai atrapalhar o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque a essência do mercado capitalista é a divisão social do trabalho. Ela depende da divisão técnica, e a divisão técnica tem possibilidades ilimitadas. Portanto, o mercado capitalista tem possibilidades ilimitadas. O desavisado pode achar que o Lenin é um burguesinho, né? É um neoliberal. Mercado por excelência para a produção capitalista, pelas coisas que a gente vem explicando, é o mercado de bens de produção, né? O mercado que o desenvolvimento do capitalismo no campo realmente cria não é um mercado de bens de consumo final. Está pouco se lixando para o mercado de bens de consumo final. O mercado para ele, o mercado relevante, é o mercado dos meios de produção agrícola. Então, o desenvolvimento do capitalismo no campo é com uma produção intensiva, em máquinas e aplicação da ciência. Acentua a separação cidade-campo, muda a composição da demanda e da oferta rural e, portanto, faz o parcelamento das terras.
O que faz a reforma agrária, diz o Lênin, é o desenvolvimento do capitalismo. Porque, com a mudança na composição da produção, dada a técnica existente, você precisa de menor quantidade de terra, né? E, com isso, você vai gerando terras ociosas que você parcela. O que o Lênin está falando? Olha, é a indústria que transforma a agricultura, é a cidade que transforma o campo. O que ele está apostando? Na industrialização do campo, no agronegócio. Ou seja, ser contra o agronegócio no campo não tem coisa mais anti-leninista. Vamos continuando. A tendência para o crescimento ilimitado da produção capitalista, particularmente para um crescimento mais rápido da produção de meios de produção relativamente a dos bens de consumo, corresponde a uma das missões históricas do capitalismo. Outra missão histórica do capitalismo: preparar as bases materiais para o socialismo, liberando a acumulação das limitações impostas pelo restrito consumo da massa. Ou seja, o mercado de bens de produção, a produção de bens de produção, faz com que o mercado de bens de consumo seja relevante, ele vai a rebote. Bom, desintegração do campesinato, descamponização. A concorrência entre os produtores independentes, né? A transformação das formas de pagamento da renda, de renda de trabalho para renda de produto, para renda de dinheiro, as dívidas e as más colheitas, acentua a desintegração do campesinato, descamponização, que os burgueses chamam de diferenciação, e o Lênin tinha horror, fala, diferenciação não, é desintegração, descamponização. O camponês é um personagem do passado, tá? Fica lá atrás, isso vai ser superado, né? A gente tem que comemorar que os velhos personagens sejam superados. Então, com a desintegração do campesinato, diz o Lênin, os grupos inferiores do campesinato, eles viram força de trabalho, expressa a conversão da força de trabalho em mercadoria e a criação do mercado para bens de consumo. A conversão dos grupos superiores do campesinato cria a conversão de meios de produção em capital e a criação do mercado de bens de produção, né? Qual é a criação do mercado para a produção capitalista? É também a destruição dos personagens da velha economia e a criação dos personagens da nova economia. Qual é a destruição dos personagens da velha economia? O camponês e o senhor feudal. Qual é a criação dos personagens da nova economia? O proletariado e a burguesia. Então, a desintegração do campesinato, a descamponização, diz o Lênin, a criação e desenvolvimento do proletariado rural são partes integrantes da missão histórica do capitalismo. E qual é a missão histórica do capitalismo? Preparar as bases sociais para o socialismo, criando e desenvolvendo o proletariado rural e urbano. Missão histórica do capitalismo: preparar as bases materiais para o socialismo, liberando a acumulação das barreiras impostas pelo restrito consumo das massas. Preparar as bases sociais para o socialismo, criando e desenvolvendo o proletariado urbano e rural. Preparar as bases políticas para o socialismo, acumulando nas cidades a força histórica da revolução e desnudando a questão da exploração. Bom, como é que você transforma esse conhecimento em estratégia política? Aí vamos ao programa político do partido. O programa político do partido só deve conter reivindicações imediatas. O socialismo, portanto, não deve fazer parte do programa político do Partido Comunista. E ele deve ter 2 capítulos. Um capítulo operário, para a cidade, e um capítulo camponês, para o campo. No capítulo operário, a Revolução Burguesa já foi feita, diz ele na Rússia, né? Portanto, o capítulo operário deve conter reivindicações mínimas, que não ameacem o poder da burguesia, como os direitos trabalhistas e direitos sociais, que aceleram a vitória da grande produção. Olha que coisa interessante, ele está falando direito trabalhista e direito social, não é para proteger o trabalhador que ele quer acelerar a vitória da grande produção, porque acelerando a vitória da grande produção, você expande a classe operária, você está criando, desenvolvendo, né, a força revolucionária, a força transformadora da sociedade. No capítulo camponês, que a revolução burguesa ainda não foi feita no campo, o que ele diz? As reivindicações máximas, que aceleram a transformação capitalista do campo. Qual que é? Abolir a propriedade privada da terra. O que é? A nacionalização, a estatização das terras. Destruir a velha ordem. Olha que coisa interessante. Ele não está falando em parcelar as terras. Ele está falando em quê? Em abolir a propriedade privada da terra.
Está falando em quê? Em estatizar todas as terras, acabar com a propriedade privada e ter a estatização de todas as terras. Com isso, o que ele está dizendo? Você acelera a destruição da velha ordem. Por quê? Porque a propriedade privada da terra impede a livre concorrência entre os capitais, prolonga o uso da técnica mais atrasada, tem maior proporção de capital variável em relação ao capital constante do que na indústria. O valor individual do produto agrícola é maior que o valor médio de todos os produtos. Então, a propriedade privada da terra dá origem à renda absoluta, que permite que o proprietário cobre pelo simples uso da terra. É uma herança pré-capitalista da agricultura, fruto da oposição entre os interesses dos proprietários de terra e do resto da sociedade. Então, qual é a proposta do Lênin? Estatização de todas as terras. Para quê? Para liberar a aplicação de capitais no campo. Não é para dar terra. A terra não vai para o STED e para o MST. O MST não se beneficiaria de uma proposta de estatização das terras. Não é para dar terra para quem não tem. É para liberar aplicações de capital. É para abolir a renda absoluta da terra, para acelerar a transformação capitalista do campo. Usar o Lênin para justificar o cara ficar no campo é uma loucura, é uma maluquice. Não leu, não entendeu o Lênin. Tá certo? O Lênin, o camponês, ele tem desprezo, é uma coisa da velha ordem. Continuemos. Estatização da terra para acelerar o triunfo da grande produção capitalista no campo, para acelerar a criação e desenvolvimento do proletariado rural, para baratear a produção agrícola, para acelerar o desenvolvimento do capitalismo no campo e na cidade. Bom, você pode falar, né? Mas que coisa mais esquisita? Não. Por que ele tem essa proposta? Por que ele não daria terra para o MST, ele daria terra para o Antônio Hermílio, daria terra para Cargill, para coisas desse tipo, operário? O compromisso do comunista não é com a classe dos pequenos proprietários da sociedade contemporânea. O compromisso comunista não é com farm, é com a produção familiar. Ah, a produção... O Lenin tinha horror da produção familiar. O compromisso do comunista é com o proletariado, a única classe revolucionária da sociedade contemporânea. O compromisso do comunista, o comunista não deve defender a pequena exploração e a pequena propriedade contra o capitalismo, pois isso retarda o desenvolvimento social. O compromisso do comunista, primeiro, a postura política do comunista tem que estar subordinada à condição do livre desenvolvimento da luta de classe proletária contra a burguesia. Não é o proletariado que deve abrir mão do seu ponto de vista de classe para beneficiar a pequena burguesia. É o camponês que tem que abrir mão do seu ponto de vista de classe e adotar o do proletariado. A nacionalização das terras, nenhuma preferência deve ser dada aos camponeses para acesso à exploração das terras nacionais. O objetivo da nacionalização das terras não é dar terra para quem não tem. O objetivo da nacionalização da terra é acelerar o triunfo da grande sobre a pequena produção, é desenvolver a classe operária. Conclusão. Reforma agrária? Fraude e farsa. Fraude e farsa. A questão do Lênin não é a condição de vida dos trabalhadores do capitalismo. A questão do Lênin é a revolução. E ela não se faz revolução com a idiotia do homem do campo, temente a Deus e subordinado ao padre. Ou o que você vai falar para ele? E a Aliança Operário Camponesa, em 18, esse cara está ficando louco. Tal. Eu digo, não. Você que não está entendendo, você não leu as coisas do Lênin, você não está entendendo. A Aliança Operário Camponesa é fruto de uma necessidade prática, instantânea. Você tinha uma nobreza assassina exterminando o povo russo. Contra o extermínio feito por uma nobreza assassina, você se junta até com o diabo, né? Então, você junta a Aliança Operário Camponesa. Agora, por isso que a gente acabou de ver, você entende por que o Stalin vai ter problema com os camponeses, porque o Stalin é a continuação do Lenin. E aí vai dar o problema camponês. Por quê? Porque o camponês é um personagem da velha economia, tá certo? Que se opõe aos interesses da sociedade. Então, vale o que foi dito no primeiro slide. Um monte de gente louva o Lenin. Há muitos que o leram? Não. Louvo uma caricatura do Lenin. Seria melhor se o levasse menos, mas o lessem mais. Vamos aqui.
Então, é muito interessante, porque o que você vê de besteira sendo falado em nome do Lênin, quer dizer, é o problema das leituras parciais. O cara lê um negocinho numa época e tira do contexto. Como ele tem uma mente positivista, ele pensa que ele é marxista, comunista, qualquer coisa desse tipo, mas ele é um positivista, lendo as coisas comunistas e trazendo para o seu arcabouço prévio. É a mesma coisa que o Lenin falava dos hegelianos. Eles leram a literatura comunista e socialista dos franceses e dos ingleses, em vez de entenderem na mesma perspectiva, trouxeram para a filosofia alemã e construíram uma caricatura. Então, o que você conhece do Lenin, com questão de reforma agrária, toda essa defesa da esquerda por reforma agrária, é uma defesa burguesa, é fruto de uma má compreensão dos textos comunistas, né? É só ler o Lenin que você vai perceber isso. A questão dele não é ser bonzinho, não é ser legal, ele não está preocupado com o homem sofredor. Ele está preocupado com a revolução. A questão dele é o seguinte: no capitalismo, você não tem perspectiva. É uma fraude, uma farsa você propor qualquer coisa no capitalismo. A única coisa que você pode propor é no socialismo. Então, vamos para o socialismo, vamos para a ditadura do proletariado e vamos tocar fogo nesse país. Tá certo? Essa que é a proposta leninista. Então, essa coisa de reivindicar Marx, Lenin para a reforma agrária, isso é um enorme equívoco, que acaba se constituindo num estelionato político e teórico. Consegui explicar, atender ao meu amigo Jean Carlos Espanhol, que reclamou que eu havia deixado o Lenin mal na fita, no vídeo 10, entenderam? Eu acho que vai ficar mais mal na fita com outras pessoas, porque esse Lenin, as pessoas não têm noção, em geral, não têm noção de que existe esse Lenin. Mas esse é o verdadeiro Lenin, e é esse Lenin que eu admiro, que está em total acordo junto com o final do vídeo 10. Qual é a questão? A questão é fazer revolução. Por quê? Porque quem é burguês, que tem situação de classe, está de barriga cheia, né? Ficar esperando conscientização, esperando coisas desse tipo, desenvolvendo, atrasando o desenvolvimento do capitalismo, né? Para dar melhor condição de vida, é uma coisa bem cristã, bem caridosa, né? E esse Lenin, eu não acredito que ligando aqui. Não acredito. De novo, esqueci, eu sempre esqueço de desligar o celular. Tá certo? Então, espero que tenha mostrado a vocês quem é o verdadeiro Lenin, né? E por que eu admiro tanto o Lenin. Pelo seu compromisso com exatamente aquele miserável, aquele cara que está vivendo uma vida miserável, indigna, mas ele não comete fraude, ele não promete coisas que não possam ser cumpridas. E ele diz, se é para sair dessa merda, só tem uma saída para você, que é a Revolução Proletária. Vamos. Acho que a hora acabou. Vamos ver aqui.